Hoje o papo é sobre vitamina B12. Você sabe como adquirimos essa vitamina? E por que ela pode estar baixa? Quais são os sintomas relacionados à deficiência dela? Não sabe? Então vem comigo e vamos desvendar mais esse assunto. Olá, para quem é novo no canal, meu nome é Taniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. E o assunto hoje é vitamina B12. Mas antes de começar, como sempre, eu queria te pedir para não esquecer de clicar no joinha para nos ajudar a disseminar a nossa palavra para mais pessoas. E também se inscreve no canal, é fácil, é só clicar no inscreva-se e clica no sininho de notificação, assim você fica sabendo sempre que sair um vídeo novo. Vamos para o assunto então? Primeiro, o que é a vitamina B12? A vitamina B12, ou a cobalamina, é uma vitamina essencial para o nosso organismo. Ela ajuda tanto na manutenção da estrutura do sistema nervoso, como na produção de células vermelhas, ou seja, das células do sangue. Ela é uma das poucas vitaminas em que não se encontra no reino vegetal, apenas em alimentos de origem animal. Ou seja, as plantas não produzem esse tipo de vitamina, enquanto os animais, os que se alimentam das plantas, produzem esse tipo de vitamina dentro do seu próprio intestino e animais carnívoros acabam se alimentando desses outros animais e a partir daí adquirindo esse tipo de vitamina. A única forma de existir vitamina B12 nos alimentos de origem vegetal é quando eles estão contaminados, ou seja, quando os alimentos estão mal lavados. Então, resumindo, quais alimentos possuem vitamina B12? Basicamente, os alimentos que possuem vitamina B12 são os de origem animal, como a gente acabou de conversar, como carnes, leites e ovos. Vegetarianos estritos consomem vitamina B12 a partir de quais alimentos? Pessoas que fazem restrição alimentar e só consomem alimentos de origem vegetal não têm o aporte adequado de vitamina B12 e por isso precisam sempre suplementar. Já as pessoas que não consomem carnes, mas consomem ovos e leites, podem sim adquirir o aporte necessário. Em ambos os casos, é essencial que essa pessoa faça acompanhamento com um nutricionista, para que essa reposição e essa suplementação seja feita de forma adequada. Alguns vegetarianos restritos podem receber a informação de que existem sim alimentos de origem vegetal que possuam vitamina B12, como por exemplo algas, cogumelos e alimentos fermentados. E podem achar e considerar que não é necessária a suplementação de vitamina B12. Mas, na verdade, esses alimentos que eu acabei de mencionar possuem uma substância semelhante à vitamina B12, em uma quantidade muito pequena, que, na verdade, não são suficientes para a gente repor toda a necessidade diária de vitamina B12. Para você ter uma ideia, são necessários 4,8 quilos de cogumelo por dia para suplementar a nossa necessidade diária de vitamina B12. Então, é um pouco inviável, não acha? O quanto de vitamina B12 é necessário ingerir diariamente? Isso varia muito conforme a idade e o período em que a pessoa se encontra, como por exemplo gestação e amamentação, que podem necessitar de doses maiores. Mas, em média, esse valor é aproximadamente de 2,4 microgramas dia. Isso para que seja absorvido 1 micrograma dia. Como assim? Isso porque nem tudo que a gente ingere é absorvido pelo nosso intestino. Isso varia muito e vários alimentos e nutrientes sofrem esse mesmo problema. O que acontece é que dependendo do alimento, da forma de preparo do alimento, do tipo de doenças intestinais e até mesmo do metabolismo da pessoa, essa absorção pode ser maior ou menor. Isso quer dizer que para a gente absorver uma quantidade adequada de vitamina B12, a gente tem que consumir pelo menos o dobro do que é necessário. Vamos então entender como é que acontece a absorção dessa vitamina? O primeiro passo é a liberação da vitamina B12 dos alimentos, que ocorre graças à secreção ácida do estômago. Depois de liberada, ela precisa ser ligada a um composto produzido no estômago, chamado de fator intrínseco. Após ligada ao fator intrínseco, segue o trato digestivo até chegar ao ilho terminal, que é a porção final do intestino fino, e aí sim ser absorvida. A partir disso, a gente já pode notar que várias coisas podem influenciar na absorção desse tipo de vitamina e que mesmo com uma ingesta adequada, pode acontecer uma deficiência dessa vitamina. Vamos entender alguns fatores que podem influenciar nessa absorção? Pessoas com mais de 50 anos ou que possuam algum tipo de doença no estômago, como por exemplo a infecção por Helicobacter pylori, podem apresentar alguma dificuldade na produção de secreção ácida no estômago e com isso pode reduzir a liberação da vitamina B12 do alimento. Já outras pessoas podem ter problemas na produção de fator intrínseco, isso por diferentes fatores, mas geralmente por uma doença autoimune que impede que as células produzam esse tipo de fator, ou até pessoas que têm o estômago operado, por exemplo em cirurgias bariátricas e cirurgias de retirada de estômago. Outras pessoas podem ter dificuldade na absorção, isso porque podem ter algum tipo de doença no ilho terminal, que é aquela porção final do intestino fino.
Com isso, ocorre uma redução, uma diminuição na absorção desse tipo de nutriente. Isso pode acontecer por diversos fatores, como inflamações do intestino, como por exemplo a doença inflamatória intestinal, cirurgias com ressecção dessa porção e até mesmo verminoses. Para tudo, vamos retomar um pouquinho sobre tudo que a gente conversou até agora. A vitamina B12, ela é produzida por alguns tipos de animais, os animais herbívoros que se alimentam de vegetais, através da flora intestinal. Então, a nossa flora intestinal também não pode produzir esse tipo de vitamina? Pois é, ela até pode. A grande questão é que a nossa flora intestinal se encontra basicamente no nosso intestino grosso, que é a porção do intestino final. E nessa porção não existe absorção da vitamina B12. A vitamina B12 é absorvida no final do intestino fino, antes do intestino grosso. Então, a gente até produz a vitamina B12, mas a gente não consegue absorver a nossa própria vitamina B12 que a gente produz. Agora, o que acontece quando a gente tem deficiência de vitamina B12? Quais são os sintomas e as consequências desse problema? Como a gente conversou antes, a vitamina B12 é essencial na produção de células vermelhas, ou seja, as células do sangue. Com isso, as pessoas que têm uma deficiência de vitamina B12 podem ter anemia e, em consequência disso, apresentar muito cansaço e fraqueza. A deficiência de vitamina B12 também está relacionada a sintomas neurológicos. Como a gente conversou antes, ela é essencial para a manutenção do sistema nervoso. Ela ajuda a formar uma capa de proteção ao redor do nervo, que, quando não presente, pode trazer diversos sintomas, como, por exemplo, formigamentos nos membros, sensação de irritação, dificuldade de concentração, de memória, autopercepção, e podem, inclusive, causar alguns sintomas psiquiátricos, como depressão, mania, sintomas psicóticos, dentre outros. Além disso tudo, a vitamina B12 é essencial em gestantes. Isso porque a deficiência de vitamina B12 é muito prejudicial na formação do feto, causando diversos tipos de malformações congênitas, dentre elas a malformação cardíaca. Por isso é essencial que a gestante faça um acompanhamento adequado e reponha sempre que tiver deficiência desse tipo de vitamina. E além de tudo isso que a gente já conversou, a deficiência de vitamina B12 está relacionado a diversos tipos de outros problemas, como por exemplo, demência, doença de Alzheimer, doença cardiovascular e até mesmo osteoporose. Como é a suplementação de vitamina B12? Isso varia muito, conforme o quão deficiente essa pessoa está desse tipo de vitamina, quais os sintomas que ela apresenta e a escolha do profissional e do paciente. Pode ser feito tanto via oral, em comprimidos, como via injetável, ou seja, intramuscular. Por que não se deve suplementar a vitamina B12 por conta própria? O uso de altas doses de vitamina B12 pode alterar o metabolismo do ferro e do ácido fólico e acabar trazendo mais problemas do que soluções. Por isso que, se você tem deficiência e precisa suplementar em doses maiores, é essencial que seja feito com um acompanhamento de um profissional adequado. Agora, doses pequenas e baixas, como as presentes em polivitamínicos, não precisam de acompanhamento, podem ser feitas de forma usual pelo paciente. E aí, gostou do vídeo? Eu espero que sim. A ideia é trazer mais sobre esse assunto aqui no canal. Me diz aí se você tem alguma dúvida. Vai ser um prazer a gente conversar sobre isso. Eu fico por aqui, um abraço e tchau!